Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais esta edição do Videocast Rio Bravo. Nesta ocasião, nós apresentamos uma retrospectiva de 2023 e uma projeção para 2024. Afinal de contas, quais foram os temas incontornáveis no ano que se encerra agora e quais serão os assuntos decisivos para 2024? Para responder a essas e a outras perguntas, nossos convidados são mais do que especiais. Gustavo Franco, Senior Advisor da Rio Bravo, e Evandro Buttini, sócio e diretor de gestão de crédito e multimercado da Rio Bravo. Então acompanhe conosco o videocast que começa logo a seguir. Evandro Buttini, Gustavo Franco, é um prazer tê-los aqui nesta edição especial do Videocast Rio Bravo. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado a você. Este primeiro ano do terceiro mandato do governo Lula foi marcado mais pelas narrativas que se alastraram pelo noticiário econômico, como a disputa com o presidente do Banco Central, ou existem medidas, ou houve medidas à altura daquelas expectativas forjadas no final de 2022? Bom, nunca é igual a promessa. Os esforços de marketing são sempre mais bonitos do que a realidade. O que me parece paradoxal desse primeiro ano é que é o terceiro mandato e a sensação é que o governo está aprendendo. O governo é o presidente e um grupo grande, grupo político que o acompanha, não é o mesmo do Lula 1, do Lula 2, é mais regionalizado, menos ideologizado, e esse primeiro ano foi de acomodação e aprendizagem. Aprendizagem talvez de coisas que já deviam estar, aprendidas, viver sob limitações fiscais, que é um tema recorrente, e número 2, a independência do Banco Central. Isso sim é uma novidade com a qual era preciso se acostumar. Esse é o primeiro presidente que herdou, o presidente da República, que herdou o presidente do Banco Central do governo passado e num contexto de muita polarização. Então, a despeito da medida ter passado vai muito bem e ter sido muito boa, para estabilizar uma eleição complexa e tudo isso, ainda assim foi tenso. O presidente confrontou o Banco Central, quase o primeiro semestre inteiro foi dessa besteira de confrontar o Banco Central, até que cansou e passamos para outro tema, mas o assunto continua e 24 vai ser um outro capítulo dessa história, porque vai ser a sucessão de Roberto Campos. Esse 23 teve, portanto, para resumir, 2 aprendizados pela metade: o do Banco Central, limitação monetária ao governo, e a segunda foi que essa coisa chamada orçamento é importante. Isso parece que também não era. Achava-se que esse troço da responsabilidade fiscal era uma construção ideológica e não é. A gente vai falar de orçamento ainda, mas antes eu queria perguntar para o Evandro, que escreveu a respeito do ano de 2023 para Capital Aberto, o seguinte: você escreveu que houve, surpresas, e de outro, que não necessariamente essas surpresas foram positivas. E aí, falando especificamente de grandes eventos relacionados a empresas historicamente consolidadas na economia brasileira, me refiro aqui às americanas. O que mais te impactou em termos, ao escrever essa retrospectiva, tem a ver com o que houve com Americanas ou com os resultados inesperados e positivos da economia brasileira? Acho que o destaque que eu dei para Americanas e dou também acho porque se fala pouco do assunto. Acho que foi um evento de enorme magnitude que teve uma repercussão no mercado de crédito brasileiro gigante. Então acho que
deve-se falar disso porque a gente vai ver agora nos números do final do ano, acho que essa semana já o Banco Central falando que o crédito vai crescer muito menos do que se imaginava, o mercado de capitais no primeiro semestre ficou praticamente estagnado ou parado depois do que aconteceu, e teve várias outras eventos com outras empresas mais ou menos relacionadas que tiveram muito mais ligação com Americanas do que com o estado geral das coisas, seja a taxa de juros restritiva, como o Gustavo comentou, que naturalmente gera mais desses problemas, né? Mas eu acho que esse ano, dessa vez, nesse ciclo, foi muito pior por causa do que aconteceu com Americanas. Então tem um efeito enorme que deve ser lembrado e vai ser lembrado por muito tempo. Um outro acontecimento em 2023 que você ressalta no seu texto tem a ver com a grande bandeira do ministro Fernando Haddad para o ano de 2023, que foi a reforma tributária. E havia também uma grande expectativa no início do que essa reforma significaria, e ao longo do tempo essa expectativa teve que se alinhar à realidade, seja por conta da disputa e da negociação política, seja por conta do cenário brasileiro bastante peculiar. Na sua avaliação, a reforma saiu menor ou tem saído menor do que se imaginava lá atrás? Acho que vou deixar a maior parte dessa pergunta para o Gustavo, mas acho que o que para mim hoje, olhando para crédito, olhando para a repercussão que isso vai ter na realidade, o objetivo da reforma no longo prazo é reduzir complexidade, aproximar o Brasil do que era moderno, né? Alguns anos atrás. Acho que essa reforma já está tão atrasada, mas que no curto prazo vai possivelmente adicionar complexidade. A gente vai ter uma regra de transição, como é natural, longa, então vai ter um regime que já é um pesadelo atual, um outro regime que ninguém sabe como vai ser, os dois convivendo. Então os advogados tributaristas estão felizes aí que vão ter bastante trabalho, mais ainda, nos próximos anos. E recentemente mesmo, final de semana passada, eu estava visitando uma obra, vendo o orçamento da obra com o engenheiro, e o nosso engenheiro falando: vocês já estão se preparando para o aumento de preço dos insumos da construção por causa da reforma? Então, enfim, ano que vem vai ser um assunto, vai ter impacto, agora politicamente e impactos macro, deixo para o Gustavo responder. Então, em complemento, o estranho para mim foi o PT e o governo Lula adotar a reforma tributária como bandeira. Para começar, porque é reforma, e eles não gostam dessa coisa de reforma, ainda mais essas que eram parte do consenso de Washington. Essa estava lá atrás, dentro do cardápio inicial, e foi uma que se revelou mais difícil do que se imaginava e que se tentou várias vezes e que não se conseguiu, já vão 30 anos quase, né? Estranho que este governo, o terceiro mandato do presidente Lula, tenha elegido esta prioridade, geralmente associada à melhoria do ambiente de negócios, que não é um tema petista, né? Eles, quando gostam de falar de impostos, querem falar de impostos progressivos, impostos de renda, fortuna, herança. O ministro gosta desses temas. Porém, a reforma tributária tem nada a ver com isso. E misturar essa discussão da desigualdade e da tributação progressiva na reforma dos impostos indiretos sobre o consumo só atrapalha. Aí, outra coisa é a arquitetura da reforma. Talvez esta é uma das razões pelas quais esta reforma sempre teve dificuldades. A menos que você foque num assunto, ela tende a ficar grande demais, inadministrável, e com isso ela falha. Ela acaba ficando infactível, complexa demais, e aí prejudica o propósito pela qual ela foi concebida. A complexidade está ficando mais complexo do que antes. Então, muita energia desperdiçada
Acho que eles próprios estão com essa sensação, porque gastaram uma energia política gigante em torno disso, sem resultado por hora. O resultado de curto prazo é mais complexidade, e não conseguiram ainda entrar direito nos temas tributários que eles gostariam, que são os progressivos e essas coisas. E aí estão entrando pela mão da Receita Federal, que também tem uma cabeça diferente da deles no tocante a impostos. Portanto, nesse aspecto aí, o ano foi meio confuso de resultados, e deixa para 2024 um rescaldo meio complexo, meio ruim. Mas quando o governo fala em imposto sobre grandes fortunas ou taxação de rendimentos dos super ricos, isso não ajuda a vender o tema reforma para um grupo político que muitas vezes não vai abraçar essa causa de antemão? Acho que não. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o público que gosta de ouvir tributação de grandes fortunas e essas coisas não é o público que há anos cobra das autoridades a racionalização dos impostos de consumo, os problemas do ICMS, guerra fiscal. Esses temas da reforma tributária, estrito senso, essa dos impostos de consumo, não mistura com grandes fortunas, come cota, CARF, nada disso. Não. Só atrapalha. O governo também, a partir do segundo semestre, ele passa a ter uma convivência melhor com o agora atual presidente do Banco Central. Você destacou isso na sua primeira resposta, e ele deixa de ter, portanto, um inimigo público no campo da economia. Ao mesmo tempo, olhando para o que acontece no país vizinho, na Argentina, essa agenda que muitos chamam de ultraliberal, ela está ganhando força novamente na América do Sul. É um temor que o governo vai ter em termos de olhar o que está acontecendo ao redor, vai olhar para o retrovisor, digamos assim, temos que avançar com algumas questões e não recuar em outras, por conta exatamente de que essa é uma agenda incontornável nesse momento? Bom, essa polarização ideológica veio para ficar. A oposição entre ortodoxia e heterodoxia vai sempre existir. São ciclos. Agora é a vez do governo petista, de esquerda, e eles estão com uma crise de personalidade, estão sem agenda. Na eleição brasileira, a economia não foi o tema. Entre Lula e Bolsonaro, pouco se falou da economia. O governo eleito assume sem um plano na economia. Explode o Ministério da Economia em 6 ministérios, onde dos 6 ministros, um só é economista. É a ministra Esther Dweck, da Gestão, né? O ministro Haddad, dificilmente, 2 meses antes de ser nomeado ministro, tinha ideia que teria esse cargo. A mesma coisa você pode dizer de Simone Tebet ou de Geraldo Alckmin. Então, qual é o plano para a economia? Eles estão descobrindo ao longo do voo. E enquanto tentam fazê-lo e encontrar uma personalidade para este governo, para este projeto político, vem na Argentina um impulso, vai da outra direção, e vai vir dos Estados Unidos também, porque tem a figura do Trump lá aparecendo, e, portanto, isso cria uma espécie de uma tensão competitiva para o nosso governo do presidente Lula, tenha mais identidade, tenha um plano para a economia, mas por enquanto não teve. O ministro Haddad, quando foi escolhido, improvisou ao responder muito de bate-pronto quando lhe perguntaram sobre prioridades. Ainda em dezembro de 22, ele disse: reforma tributária, um erro,
e 2, o arcabouço. Mas quando ele falou arcabouço, ele não sabia bem o que era. Ele sabia que tinha na PEC de transição um comando de que ele tinha que mandar em 6 meses um regime fiscal sustentável, tinha uma linguagem assim, na emenda constitucional. Então, é claro que ele elege como prioridade esse negócio aí, que ele chamou de arcabouço, sem saber o que era, e a reforma tributária, que ele também não sabia o que era. E se isso não é uma improvisação, eu não sei o que é, né? E 24 as coisas estarão mais claras, eu espero. O Gustavo deu a senha para a gente falar de 2024, Evandro, e antes de falar especificamente a respeito de volatilidade, eu queria perguntar sobre Donald Trump e as suas consequências para a economia e para o cenário como um todo. É evidente, e você não trata da disputa entre Partido Republicano e Partido Democrata no seu texto, mas não dá para falar de 2024 sem ter essa eleição no radar. Como é que você faz essa leitura? Acho que tanto de 23, possivelmente 24, o grande assunto macroeconômico no mundo, no mercado financeiro, é a taxa de juros dos Estados Unidos, né? E o olhar para a eleição americana é com isso em mente. Eu lembro da eleição americana ser um assunto bastante boring, né? Bastante chato, porque vai ganhar o republicano, a gente sabe que ele vai querer cortar um pouco mais de gasto, vai ganhar um democrata, a gente sabe que ele vai querer aumentar imposto, com pequenas diferenças dessa simplificação, mas desde que o Trump ganhou, não talvez como causa, mas como sintoma, né, do que vem acontecendo na política americana, é tudo muito diferente. Eu lembro bem da eleição do Trump em 2018, quando ele ganhou, se não me engano, 2016. Poucos dias depois, a curva de juros americana ficou maluca, porque realmente ele prometia gastar mais e cortar imposto ao mesmo tempo. E isso fez uma combinação ali, que é a mesma que acho que hoje se imagina, bastante problemática. O déficit americano já está no pior nível em tempos de paz, entre aspas, tirando a crise de 2008 e tirando o Covid. Esse déficit nominal, né, ao redor de 6% nos Estados Unidos, é um déficit extremamente grande e já está projetado continuar. Então não tem muito espaço para piorar. Ver o que aconteceu com nossa amiga Liz Truss no Reino Unido, com poucas semanas de um plano com essas características do que aconteceu. Então, é um assunto que vai ser importante, vai ser relevante, não tenho ideia se ele nem vai ser candidato, né, com tudo que está acontecendo lá, mas acho que o que é mais complexo, mais importante é o que aconteceu no debate público americano. A direita americana quase toda perdeu esse componente de corte de gastos, de austeridade fiscal que tinha no passado, e hoje é uma grande confusão. O mundo, em termos fiscais, quase tudo virou alguma confusão. Então é realmente um assunto importante. Agora, Gustavo, se fala mais de economia nas eleições norte-americanas, ainda que em 2016, quando Trump foi eleito, este não tivesse sido o assunto majoritário ou ainda o único assunto daquela eleição. Minha pergunta é a seguinte: qual que é a sua percepção a respeito das possíveis consequências de 2024 sob o signo de Donald Trump? Não sei, parece-me que na eleição americana tem misturado também o tema identitário, tem muitos componentes. Na Argentina, a polarização está mais em torno da economia, acho que em decorrência da urgência inflacionária que eles têm. Aí a economia é o principal tema. Mas Trump será uma influência gigante sobre o ano que vem, sem dúvida, e é uma maneira de ver a polarização política como fenômeno global. Tem outros Trumps pelo mundo, o Milei pode se parecer um pouquinho, como aqui o Bolsonaro e outros em outras partes. Esse é um enredo que vai se repetir e vai estar conosco ainda por muito tempo. Enfim, é difícil especular sobre isso como fenômeno global, mas o efeito sobre o governo Lula de haver uma vizinhança assim, mais competitiva, hostil,
será notável. Tomara que seja bom, porque é uma espécie de tensão competitiva. A competição política não está esgotada, o outro lado é um projeto político, enfim, que está ganhando nos Estados Unidos e na Argentina, e tem eleições municipais, onde tem muita gente refletirá provavelmente sobre esse fenômeno brasileiro, que não sei se é tão negativo como se fala, que é o centrão. Nós temos um centrão e isso nos dá um algodão entre os cristais da polarização, que não tem na Argentina nem nos Estados Unidos. Todos sempre festejaram os grandes partidos e essa coisa. Pois é, nós aqui, a nossa fragmentação está tendo uma utilidade talvez inesperada. Possivelmente quem vai ganhar as eleições municipais são os partidos do centrão. Isso está se desenhando. Como vai ser o governo federal recompondo sua base parlamentar, sua agenda política, as emendas. O municipalismo é forte no orçamento, ficou mais forte do que jamais foi. O panorama fiscal se torna ainda mais complexo. Não tem aquele espaço keynesiano que o PT se acostumou a ter. Viver sob limitação fiscal é uma obrigação, está na lei. Se não obedecer, tem crime de responsabilidade, é complicado. Mas eles, sei lá, o governo federal ficou feito uma prefeitura grande. Não é uma surpresa para o ministro da Fazenda, não é isso? Que já foi prefeito da maior cidade do país. Vamos ver, não é uma adaptação tão difícil. Eu acho que tem tudo para acontecer tranquilamente. No seu texto, que foi publicado na Carta Estratégias Novembro e também foi publicado pela revista Exame, edição online da revista Exame, você usa uma epígrafe que fala sobre orçamento e o caminho para chegar ao céu, e que todo mundo diz querer, mas nem todo mundo quer fazer o que deve ser feito para chegar lá. Eu queria que você elaborasse um pouco mais essa epígrafe que eu não trouxe aqui com detalhe. É de um senador americano, um dos autores uma coisa da época, acho que do governo Clinton, que era uma emenda constitucional de orçamento equilibrado. Era um momento parecido em termos desses impasses políticos com repercussões fiscais. Seria ótimo se tivesse dinheiro para resolver os problemas do país, só que não tem, e são muitas as demandas, além do social, tem, no caso deles, americanos, tem o militar e os funcionários públicos, enfim, o assunto fiscal, assim, a quantidade de demandas é infindável. Então, como um país lida, como uma democracia adulta lida com desejos maiores que possibilidades? Resposta: é no orçamento. É preciso ter um processo decisório. E aqui no Brasil a gente falhou ao longo dos anos em construir um processo transparente de decisão. É fácil produzir um processo orçamentário que redunda num orçamento onde todo mundo tem a sua demanda lá, ok, direitos iguais, só que como é que você vai racionar o pouco que tem para todos aqueles desejos? A gente, como democracia adulta, precisa saber fazer isso, porque se não souber, o caos fiscal se tornará um caos político, né? Espero que isso não aconteça. Vamos dizer, o programa legal, bacana que tem para se desenhar um verdadeiro arcabouço orçamentário. O 23, a discussão não foi fiscal, ela foi orçamentária. É um pouquinho diferente. Como a gente se organiza para utilizar melhor os recursos fiscais escassos, para selecionar as melhores coisas para gastar o dinheiro, né? Não é não gastar geral, é selecionar direito e ter orçamento equilibrado, primário zero. A linguagem varia no decorrer do tempo, mas o tema é antigo. E a epígrafe do senador Graham
é sobre isso. Todo mundo quer fazer o equilíbrio, mas ninguém quer fazer o necessário para chegar no equilíbrio. Todo mundo quer ir para o céu, mas não quer fazer o necessário para ir para o céu. Não quer comprar o ingresso, não quer pagar o almoço, essas coisas. Evandro, no seu texto para Capital Aberto, você fala de volatilidade como uma marca para 2023, para a gente pensar 2023. 2024, o termo volatilidade continua forte, continua impactante? Nos mercados isso sempre está presente. Acho que a gente no Brasil, o componente volatilidade, assim, que não é bem volatilidade, mas a surpresa veio de Americanas, que a gente já falou, e talvez da trajetória não muito usual da taxa de juros americana esse ano, que estava vindo numa tendência de alta durante 2023, teve lá a quebra dos bancos que rompeu essa tendência, mas depois de um tempo ela voltou com muita força, esse aumento da taxa de juros americana, e eu acho que vai ser o mesmo assunto, como eu já falei, para o ano que vem. Como que vai ser o equilíbrio tradicional de política monetária nos Estados Unidos, né? A recessão que há muito tempo se fala nos Estados Unidos vai chegar, e se chegar com que força? A inflação parece que já foi quase toda, desapareceu, agora é uma inflação quase normal que se vê principalmente nos Estados Unidos, mas como é que esses dois componentes vão reagir para a política monetária fazer o trabalho que tem que fazer. Então tem uma expectativa de corte de juros nos Estados Unidos, que se for correspondida, um corte de juros na ordem de 1 ponto percentual, 1,5 ponto percentual, bastante para eles, né? Se for correspondida, ok. Se não for, a gente vai ter essas surpresas, que normalmente é o caso, né? Se a gente não tiver surpresa de não ter volatilidade, o fato é que a gente sempre tem volatilidade. Em uma das suas primeiras respostas, Gustavo, você falou do ineditismo da autonomia do Banco Central com um governo, com um presidente que não estava necessariamente habituado com isso. No caso do presidente Lula, no seu terceiro mandato, primeiro ano do seu terceiro mandato. E o ano de 2024 marca um período importantíssimo nessa passagem de bastão. Como que você acha que essa situação vai se adequar? Então, temos um encontro marcado com essa confusão de novo, porque os ritmos da política monetária e da acomodação da independência do Banco Central vão se cruzar. Por que isso? Estamos aí caindo 0,5% por reunião, tem 8 reuniões ano que vem. Se fosse cair 0,5% por reunião nas 8 reuniões do ano que vem, o ano que vem o juro terminaria na minha conta em 7,75, só que o foco está mostrando 9. O que isso significa? O mercado acredita que em algum momento no meio do caminho vai parar de cair. Vai ser quando a gente vai conversar sobre a taxa neutra, uma conversa que já está aí começando, que vai ser, vamos parar em 9, 7, 9,5, sei lá, um pouquinho acima da taxa para dar uma gordura, porque vai ter eleição, porque isso, porque aquilo, porque o fiscal está ruim, essas coisas. Então, enquanto tem esse enredo na política monetária, exatamente na mesma época, vai estar na hora do presidente da República indicar 3 nomes para substituir Roberto e mais 2 diretores cujo mandato termina no final de 2024. Ele precisará escolher esses nomes no começo do segundo semestre para que, enfim, com folga, eles possam passar o rito de sabatina e aprovação no Senado e nomeação. Claro, isso pode ser feito em um mês, rapidamente, mas melhor não deixar para dezembro. E aí, só completado esse ritual é que o presidente Lula terá nomeado 3 mais 4 que já nomeou, que são 7 de 9 do Banco Central. Só agora ele ganha o controle do Banco Central. Só agora, só nesse momento, que vai ser meados do ano que vem, que começa o processo para que no ano que vem a gente tenha uma diretoria do Banco Central com 7
diretores, dirigentes nomeados pelo atual governo. Essa combinação dessa sucessão com uma decisão importante de política monetária vai ser tensa. Agora, para encerrar, Gustavo, se fosse possível uma indicação de leitura para pensar o ano de 2024 com todas essas tensões e todos esses ingredientes que nós comentamos aqui nesse videocast, qual seria a recomendação? Isso é muito difícil assim, a queimar roupa, mas tem um truque para esse tipo de pergunta, que é: vamos recorrer a Shakespeare, que é uma espécie de enciclopédia de tudo que já aconteceu em matéria política. Ali tem o futuro, é só saber procurar. Recente apareceu um livro, mais um, sobre o trumpismo nos Estados Unidos e um olhar shakespeariano sobre o assunto. É de um professor chamado Jeffrey Wilson, chama-se Shakespeare and Trump. E ele ali tem capítulos sobre várias coisas. O Steve Bannon escreveu peças de teatro, uma adaptação de Coriolano de Shakespeare, teve apresentações de Júlio César no Central Park, onde César foi caracterizado como Trump e assassinado conforme a peça, e aí a plateia se envolveu, deu bagunça, polícia, a maior confusão. Tudo isso é discutido nesse livro, e que também dialoga com um livro de um outro shakespeariano chamado James Shapiro, sobre a influência de Shakespeare nos Estados Unidos ao longo da história. Recuando até o cara que matou o Lincoln, que era um ator shakespeariano. Então, duas recomendações: o Jeffrey Wilson e o James Shapiro, ambos tratando de Shakespeare nos Estados Unidos. O Wilson falando da coisa bem recente, bem pegando fogo. Não tem em português ainda, mas vale o registro. Evandro, qual seria a recomendação, levando em consideração todos os eventos que circundam 2023 e as perspectivas de 2024? A gente fica tão mergulhado no dia a dia em mercado e economia que eu sinceramente não tenho tido muita cabeça para ler desses assuntos, mas para mim o paralelo da situação atual, não tanto de ano calendário, de curto prazo, mas um livro do Tony Judt, sendo entrevistado pelo Timothy Snyder, pensando o século XX, acho que chama, em português, e acho que o século XX, os séculos não costumam começar com um ano calendário, que eles começam com acontecimentos, como foi no século passado, Primeira Guerra, Segunda Guerra. Acho que agora também, Covid, agora exatamente as guerras que a gente está vivendo, me fazem esses paralelos com o que aconteceu, e as coisas se repetem, antissemitismo, agora com coisas mais ao leste ainda, com Covid, China, enfim, é o que me vem à cabeça para a gente pensar melhor aí essa época que a gente vive, olhar para trás não só para Shakespeare na literatura política, mas também com os historiadores. Evandro Bottini e Gustavo Franco, muito obrigado pela participação de vocês aqui nesta edição especial do Videocast Rio Bravo. Obrigado, Fábio. Obrigado. Ficamos aqui com mais esta edição do Videocast Rio Bravo. Até a próxima e um feliz 2024.